7h02, no ar o nosso Cadeira Cativa, acompanhando e estaremos acompanhando de perto tudo que acontece no Uruguai, com o Internacional enfrentando o Nacional. O Bruno voltou para a lateral direita do Inter, mais uma vez o Lindoso estará no meio-campo. Patrick é titular novamente, com o Nonato na reserva e o D'Alessandro confirmado. O Inter que entra em campo em alguns instantes, começa o jogo, daqui a pouquinho a gente vai atualizando ao longo do Cadeira Cativa, com Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Eu estava ouvindo, inclusive, uma entrevista do meu colega, Rodrigo Oliveira, Perguntinha, com alguns torcedores uruguaios, todos eles, pela identificação que o jogador tem com o clube, pela história que tem no clube, por mais que seja uma história breve, citaram o Nico Lopes como uma das principais armas do Inter, como o jogador que eles mais temem no Inter, mais inclusive do que o Paolo Guerreiro, que está em evidência nesse momento, mas também confiantes muito na classificação os torcedores do Nacional do Uruguai. Jogo no Parque Central, um estádio que está passando por algumas obras, as infraestruturas, por exemplo, de imprensa, são infraestruturas provisórias em antigos camarotes. É um estádio que está sendo reformulado e é nesse palco que logo mais Nacional e Inter se enfrentam pela Libertadores, que ontem já teve 2 brasileiros em campo. O Cruzeiro empatou com o River 0-0 fora de casa. O Cruzeiro teve um gol anulado por centímetros no VAR. E aí tá ok, se estava 1 centímetro à frente aí impedimento, foi anulado. E o River perdeu um pênalti no final da partida. E o Palmeiras, alguns até no grupo interno aqui do nosso bolão da Ubra estavam falando, os jogadores do Palmeiras deu o estouro da boiada agora, porque agora estão levando gol em tudo quanto é jogo, estão perdendo. Eles estavam há mais de 1000 minutos sem levar gol. Levam o gol do Internacional, perdem a classificação na Copa do Brasil, perderam no Campeonato Brasileiro no final de semana e ontem empataram 2-2 com o Godoy Cruz. Godoy Cruz, que esteve 2 vezes à frente do marcador, e o Palmeiras conseguiu buscar o empate. Aqui conosco, na ponta esquerda, o Marcos Vinícius Caberlon, que vai nos falar, além de futebol de uma maneira geral, por que em Manaus foram mais de 40 mil torcedores acompanhar a partida que acabou desclassificando o Caxias. Não, classificando o Manaus. Mas desclassificou da Série D. Por incompetência do Caxias, mas tudo bem. E por que em Caxias não existia essa mobilização que nós vimos lá em Manaus, pelas imagens? Tinha mais de 40 mil espectadores. 44 mil. O que isso do ambiente do jogo influenciou? Mas claro, vamos falar sobre Grêmio Inter também. Ao centro, Roberto Tits, gestor esportivo, secretário aqui da Prefeitura de Canoas. E o José Vicente Contursi, conselheiro do Grêmio, advogado, está sempre postando causas polêmicas nas redes sociais. Com eles e com a sua participação até às 8h30 estaremos aqui no Cadeira Cativa. Vou começando, Caberlon, antes da gente entrar em Caxias, falando de Inter e Nacional, que é o jogo que começa daqui a pouco. Você diria que o Inter, por decidir em casa, é amplo favorito? Sim. Você diria que o Odair acerta em colocar o D'Alessandro também no time? Eu acho que ele escala bem nesse jogo. Agora tem que ver que o Internacional vai jogar lá, né? O Internacional tem mais ou menos a mesma síndrome do Caxias. Quando joga fora de casa, se apequena. O Internacional tem se apequenado quando joga fora de casa. Então, se ele fizer um bom resultado lá, conseguir trazer um bom resultado, eu acho que no Beira-Rio ele consegue passar. Eu acho que o Internacional passa esse mata-mata. Para não se apequenar, como disse o Caberlon Tits, colocar o D'Alessandro é uma boa? Sempre. O D'Alessandro é um dos melhores jogadores da história do Internacional, não só recente. Esse é o melhor Inter que o Inter tem, inclusive com o Patrick, dos que o Odair escala. Porque eu sempre fiquei com uma pulga, já disse aqui outras vezes, daqueles muitos jogadores, inclusive da categoria de base, que não tiveram chance do Inter. Dos que o Odair escala, eu acho que esse é o melhor Inter, com o Patrick e com o D'Alessandro. Gostaria de ver um pouco mais o Wellington Silva, falei isso antes do Grenal aqui. Gostaria de ver, tanto que agora entraram esses laterais novos e estão dando conta do recado. Imagino se eles tivessem jogado todas as vezes, por exemplo, que o Zeca não jogou muita coisa. Então eu acho que, repito, para os que o Odair escala, esse é o melhor Inter e acho que vai bem hoje. E se não for também, acho que tem condições de reverter no Beira-Rio.
Hoje chega a ligar o secador para secar o Inter ou acha que é jogo jogado e não precisa, Pim? Boa noite, Maurício. Boa noite, Caberlon. Boa noite, Tits. Olha, vamos dar uma secadinha hoje, né? Não custa dar uma secadinha. Vai ser um jogo difícil para o Inter, eu acho. Acho que o Nacional tem que fazer um placar uns 2-0 para poder vir do Beira-Rio e poder segurar o resultado, porque o Inter do Beira-Rio é muito forte, né? Então eu acredito que a chance do Nacional é o jogo de hoje. Fazer um resultado bom lá, para daqui a pouco vir aqui no Beira-Rio se fechar e tentar segurar o Inter, né? Porque o que chamou atenção no jogo do Inter com o Palmeiras foi a intensidade do Inter, né? O Inter, ele chamou atenção que ele correu o jogo inteiro. O D'Alessandro estava dando pique aos 48 minutos do segundo tempo. Isso aí me chamou atenção. E é uma característica forte do Inter, né? Então, mas o Inter tem jogado mal, muito mal, né? Como o Cabrelão falou, fora de casa. Então, acho que é a chance do tricolor uruguaio fazer um resultado lá e eliminar o Inter, né? Então, acredito que uns 2-0, se o Inter não fizer gol, a chance do Nacional aumenta. Tu acha que hoje tu tem que seguir torcendo pelo tricolor, mas uruguaio? Acredito, eu hoje serei tricolor também no Uruguai. E eu concordo, eu acho que é importante a tua observação, sem dúvida. Os uruguaios talvez sejam os times da América do Sul que melhor se fecham quando jogam fora, né? De certa forma, a preocupação do Inter, hoje, saindo de lá com um empate, uma vitória, nem se fala, mas com um gol de diferença, eu acredito que reverte aqui. Mas, de fato, 2 gols de diferença, as equipes uruguaias sabem se defender muito bem. E não vamos esquecer, Maurício, que em 2006 o Nacional teve um gol anulado em pleno Beira-Rio. E muito mal anulado, né? Mas agora tem VAR, né? Agora tem VAR. Então, aquele jogo de 2006, ele podia ter mudado a história daquela Libertadores. O Nacional fez 1-0 com um gol muito mal anulado. Aqui, 13 anos depois do que repercute até hoje, né, Maurício? Então, eu acho que o Nacional tem a chance hoje de fazer justiça, né? Mas o time... Não tenha dúvida que todas as vezes, Caberlon, que o Nacional enfrenta o Inter, a mídia uruguaia reproduz aquele gol. Isso é normal. da história do futebol. E foram 2, né? Exatamente. Foram dois gols. Acho que foi no primeiro tempo e um segundo. Que um foi mais escandaloso que o outro. Muito escandaloso, Mas o momento internacional do Nacional é inferior ao do Internacional. Verdade. Agora, se o Internacional jogar o que tem capacidade de jogar, eu acho que ele tem condição, inclusive, de ganhar em Montevidéu. Mas ele tem se apequenado jogando fora de casa. Me parece que ele sofre dos 44 mil torcedores que o Caxias enfrentou em Manaus. O Internacional sofreu isso quando jogou com o Palmeiras. Todas as partidas que fez, especialmente em mata-mata, enfim, nos jogos fora de casa. Ele tem tido essa... Me parece que os jogadores ainda têm alguma síndrome da Série B. Não sei o motivo. Mas o Internacional não joga bem fora de casa. Não é o mesmo time. Mas tem uma observação interessante a se fazer. E o Caberlon disse, o momento do Inter é melhor que o momento do Nacional. O Odair concorda contigo, sabe por quê? Quando o Odair não concordava ou não pensava assim que o momento do Inter era melhor que o do adversário, foi contra o Palmeiras, que ele também começou o confronto fora e que aí ele bota 4 volantes, porque ali eu disse aqui no Cadeira Cativa antes daquele jogo, o Inter não está indo para São Paulo para marcar gols, ele está indo para voltar vivo. Contra o Nacional, o Inter está indo com o D'Alessandro para buscar, pode até perder, mas para buscar um gol porque é critério de desempate. Isso muda a estratégia do Inter. Por isso que eu acho que é um erro da Copa do Brasil não ter o gol qualificado. Bom, eu acredito que, só aproveitando o gancho teu, Maurício, do Caberlon, me lembra muito o Inter de hoje, o Grêmio de 2007. Aquele Grêmio que fora de casa ganha tudo em casa e perde fora. E que naquela Libertadores perdeu todos os jogos fora e ganhou dentro de casa, se classificou dentro de casa. Então, o que chama a atenção é o seguinte, naquela vez o Grêmio também estava vindo de um rebaixamento, de uma Série B, e o Inter também. E o Inter, como o Grêmio de 2007, está jogando na base da vontade, da intensidade, porque a qualidade do Inter ela não é de encher os olhos, né? O Inter não tem o toque de bola que o Grêmio tem, não tem o conjunto que o Grêmio tem azeitado, mas o Inter está com muita vontade. O Inter está com muita intensidade, imposição física, está correndo e aproveitando o fator local. Então, eu acredito que, só rememorar que 2007, aquela Libertadores, que o Grêmio jogando daquele jeito, o Grêmio com Tuta, com Diego Souza, era um time limitado,
mas um time com muita intensidade e muita vontade. Tinha a qualidade do Carlos Eduardo, mas... Enfim, eu vejo muitas semelhanças em termos de retomada de um rebaixamento e... Eu acho que o Inter, ele achou uma fórmula de jogo que tem aparecido nesses últimos jogos, inclusive no Grenal, embora fossem jogadores de reservas, eles retrataram muito essa característica, essa diferença de Grêmio e Inter ficou muito bem retratada em 70% do Grenal, que é o Grêmio tocando bola e tentando entrar na área ou chegando próximo da área, e o Inter pegando com intensidade e velocidade por ataque, de forma vertical e não tendo vergonha de jogar no contra-ataque. Eu acho que essa é a fórmula que o Odair encontrou para o time e concordando com os dois, eu ainda acrescento, eu acho que o jogo de hoje ele pode ser uma virada de chave do Inter, porque até o Grenal, e eu acho que o Grenal fez muito bem para os dois, os dois hoje chegam animados para os jogos de hoje e de amanhã, né? Eu acho que o Inter ainda tinha aquela coisa do Odair, o treinador que escolhe, que não escolhe. Se o Inter hoje, com o D'Alessandro jogando fora e o Odair mostrando que quer jogar para ganhar ou para buscar ponto, enfim, e conseguir realizar isso, eu acho que internamente os jogadores passam também a acreditar que o Inter tem condições de ganhar um campeonato como a Libertadores. Deixa eu só interromper vocês rapidinho, porque o protocolo agora da Conmebol, ele registra uma entrevista do técnico ou dos técnicos antes dos jogos, e como o Inter postou na sua rede social a entrevista do Odair, a gente vai exibir a imagem da TV Inter ou do Twitter oficial do Inter com um trechinho curto do que disse o Odair projetando a partida de logo mais. Confira. É que deu um pequeno bug, sabe como é que é, mas vamos ver. Preparados para conseguir o nosso objetivo. São 180 minutos. Nós esperamos fazer um grande jogo hoje e fazer um resultado positivo aqui, já nesse jogo fora de casa, que é importante também para o segundo. No segundo jogo, ele destaca de fazer um resultado positivo e quando ele fala em resultado positivo, é marcar um gol. Pelo critério de desempate, né, Tits? Acho que o time, para ser campeão da Libertadores, ele tem que em algum momento jogar fora para ganhar. Tem que ter ambição. Não dá para passar a vida inteira levando para o segundo jogo, né? Até porque em algum mando de campo, ao contrário, você jogando em casa, na segunda partida você tem que jogar para ganhar ou pelo menos para garantir um score, enfim. Não dá para tu ficar administrando o tempo inteiro. Que bom que o Inter chegou nesse momento, nesse jogo, que eu concordo que o Inter é melhor que o Nacional, para mostrar isso. Ele vai mostrar para ele mesmo, para os seus jogadores, para a sua torcida, e tomara que ganhe, tomara que o Inter consiga emplacar, mesmo como gremista. Mas não podemos esquecer, Caberlon, que a gente fala do histórico do Inter, que o Inter tem dificuldade jogando como visitante. Nessa Libertadores não tem acontecido isso. Porque nessa Libertadores o Inter tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora. E tem a mesma campanha em casa e fora. Porque o Inter empatou com o River aqui e lá, ganhou do Palestino aqui e lá e ganhou do Alianza Lima aqui e lá. Mas nós estamos computando os jogos do Brasileiro também. Porque em determinado momento o argumento do Odair, quando questionado, mas por que o Inter joga diferente fora e é covarde? Ele diz, não, eu ganhei 2 jogos fora. É que o Palestino e o outro... Alianza Lima. Estão tudo classificado. Não é referência. Referência ao Palmeiras. Vamos voltar. Não, e ainda assim, ele cede o empate pro River estando na frente do River. Mas tudo bem, os 2 jogos como o River foram jogos extremamente interessantes. Mas os outros 2 times da chave não tinham a mínima condição, né? Estão na Libertadores porque representam um país que tem lá 3, 4 vagas e acaba indo. É nível gauchão. Então não dá para tu imaginar que ganhou lá do Então tu também pensava na época que o Boca era um Caxias com grife quando enfrentou o Grêmio? Se é o nível do gauchão? A história. O Boca é o Boca, companheiro. É uma outra novela. O River é outra novela. Esse jogo do River é aquele que o Sobis deu um pomo sem asa lá, que entrou. O goleiro nem foi na bola, não é isso? Foi nesse jogo do River que deu esse empate, né? Foi. Tudo bem, o gol faz parte do futebol, mas aquele gol né? Aquele gol do Sobis foi espírita também, né? Foi espírita. Eu acho assim, o que tem que fazer, o que tem que analisar, na minha visão, são os adversários com quem está jogando.
E que ambição você tem no campeonato. O Internacional não pode pretender, se é assim, pretende ser campeão da Libertadores baseado na intensidade e no esforço da torcida, só. Tem que jogar bola. Precisa da intensidade, precisa da torcida, mas precisa jogar bola. E o Grêmio, o que vocês projetam para amanhã? São 2 jogos com um mando de campo invertido do caso do Internacional. O Grêmio começa em casa e decide fora. O que vocês esperam desse confronto do Grêmio com o Libertad? Posso começar a falar? Não? Por gentileza, Caberlon. Esse time do Paraguai é muito ruim, é muito inferior ao time do Grêmio. Vamos combinar, ganhou um jogo aqui na arena do Grêmio, eu ia dizer uma palavra, talvez não ficasse bem na televisão, mas num acidente lamentável. O Grêmio não jogou absolutamente nada, então tomou um gol e perdeu o jogo. Agora, se jogar 10 partidas com esse Tupamaro aí, companheiro, ganha 9, empata 1. De novo o Grêmio pegou um confronto mais fácil do que o Internacional, como na Copa do Brasil. Vamos lá, Bahia e Palmeiras, evidentemente o Bahia é inferior ao time do Palmeiras. O Grêmio aqui vacilou, podia ter liquidado o jogo, vacilou até não poder mais, para não dizer outra coisa, empatou. Foi lá na Bahia, botou na roda os baianos e ganhou o jogo. Eu acho que contra com esse time do Paraguai, o Grêmio passa com muita facilidade. Eu penso que esse jogo do Paraguai é o... Libertad, né? Desculpa, não tinha... Não, Libertad, esse confronto contra o Paraguai, enfim, contra o Libertad, eu penso que o Grêmio... Eu fico pensando em que momento eu diria isso na história de uma Libertadores, mas enfim, eu acho que a oportunidade que o Grêmio tem de tentar achar a solução para o comando de ataque. E quando eu falo comando de ataque, talvez se fixe na figura de um atacante, não é nesse sentido. Acho que o Grêmio não encontrou ainda o antigo ponta de lança e o atacante, ou centroavante, meia, como queiram definir. Essa relação final do meia de ligação com o atacante, o Grêmio não encontrou, quer seja pelas questões do Tardelli, porque o Luan está voltando, mas ainda não voltou, ou porque os centroavantes não deram certo, não importa. Eu acho que se o Grêmio quiser sorte melhor na Libertadores, ele precisa ajeitar a ponta final da conclusão nesse miolo de ataque, porque pelas extremas, acho que está bem resolvido. E esse confronto com o Libertad vai ser muito interessante, porque é a oportunidade de um jogo valendo, de um campeonato importante, que lá vai ter algum tipo de pressão, evidentemente, para o Grêmio resolver isso já preparando a próxima fase. Não se pensa na próxima fase, mas eu concordo. Acho que o Grêmio é muito mais time, mesmo com esse problema, e deve passar também pelo Libertad. Eu também concordo com o Tits, eu estou na mesma linha do teu raciocínio, Tits. Eu acredito que o Grêmio também é muito superior que o Libertad, mas eu também vejo alguns problemas no Grêmio, né? O Grêmio tem muita posse de bola, mas é uma posse de bola que não se converte em... como é que eu vou usar uma palavra assim? Intensidade para atacar, para machucar o adversário. Finalização mesmo. Exatamente, chutar gol, né? A intensidade essa que o Inter tem, que eu falei, o Grêmio não tem. Ele tem muita posse de bola, mas falta agredir o adversário. O Grêmio tem posse de bola, mas não consegue penetrar. O jogo é muito afunilado. O Grêmio não usa as laterais, né? Vou dar um exemplo. O Rafael Sobis no Grenal disse: tomamos um gol do Grêmio numa jogada que não é característica do Grêmio. É verdade. Num cruzamento do lateral e no cabeceio do Lua de falso 9. Essas alternativas, isso que surgiu no Grenal foi uma coisa positiva. Do meu entender, foi uma coisa positiva, porque o Grêmio precisa criar alternativas a esses problemas. E isso cabe ao treinador. Então, acho que o Renato ele tem que se dar conta que o Grêmio precisa criar alternativas para quando o adversário já sabe como o Grêmio joga. Porque o Grêmio, alguém não sabe como o Grêmio joga. Todo mundo sabe como o Grêmio joga. O Grêmio já é um time manjado. Mas eu concordo que é a questão do Renato. Manjado. Eu vejo um jogador como o Matheus Henrique, que é um grande jogador, com um futuro fantástico pela frente. Quando o Matheus Henrique levanta a cabeça... Eu tava no jogo contra o Vasco da Gama lá na Arena e eu já ouvi torcedor do Grêmio criticando o Matheus Henrique. Não, mas então, eu vou fazer uma crítica agora, que eu espero que seja construtiva. Quem sou eu para fazer uma crítica? Afinal, o treinador é o Renato. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma análise. Quando o Matheus Henrique pega a bola e ele consegue dar um tapa de primeira ou em 2 toques jogar alguém que esteja à frente dele, o Grêmio tem alguma velocidade no ataque.
E o Michael faz muito bem isso. O Michael é um jogador que, inclusive, chega à frente, bate ao gol, etc. Só que a gente sabe que o Michael não tem velocidade. Ele, como jogador, não tem velocidade. Que o Matheus Henrique tem. O dia que o Matheus Henrique tentar jogar... Porque a gente está sobrecarregando essa questão do ataque. Eu acho que o Grêmio ainda não achou essa solução. Até quando chega no Cebolinha, que é um jogador veloz. Muitas vezes, quando a bola chega no Cebolinha, demora tanto para chegar lá que a zaga já está completamente montada. E aí tu depende da individualidade do Cebolinha. Isso não vai dar certo sempre. Ele não vai conseguir driblar sempre. Como, aliás, muitas vezes a gente vê que ele tenta ir e acaba voltando com medo de perder a bola. Essa velocidade que o Inter coloca e passa, por incrível que pareça, pelos jogadores da segunda bola. Ou seja, partiu da linha de zaga ou do lateral e chegou para um armador, que fosse o Matheus Henrique, que fosse o Tardelli ou o Luan, que seja o Jean-Pierre, que é um jogador lento também. Quando pega a bola e dá 1 ou 2 passos para o lado, isso tira toda a ofensividade do Grêmio. E isso o Grêmio precisa resolver rapidamente. A culpa do ataque, em resumo, não são dos atacantes. Eu já vou voltar para esse assunto Grêmio, mas tem torcedor aqui que está na bronca com o Pimpo. Foi comparar o Grêmio de 2007 com o Inter desse ano. O Paulo Fagundes de Quadros, ele faz 2 colocações. A primeira das colocações. Ele diz, comparar o time do Tuta com o time do Guerreiro é sacanagem. O Inter está invicto nessa Libertadores, o que é uma verdade. E ele faz uma outra frase que também é verdadeira, mas que tem que ser muito relativizada. Diz ele, e na Copa do Brasil nós ganhamos 3 jogos de 4. Sim, só que 2 foram contra o Paysandu. Que se não ganhar também, convenhamos, né, Paulo? Mas é a bronca do torcedor contigo. Colorado, mas né? Eu acho que o que ele não entendeu, que na verdade, o que eu disse, depois o Contursi ratificou, comparou, foi que talvez o Internacional sofra da síndrome de vir da B. O que o Grêmio sofria de uma síndrome de vir da B. Ninguém compara o time aqui, hein? Mas será que o Inter tem uma síndrome de vir da Série B? Não sei. Ou no caso, eu vou pegar o caso do Palmeiras, porque para mim é um caso emblemático. O caso do Palmeiras, para mim, é o seguinte. Se o Inter é eliminado da Copa do Brasil pela postura covarde que teve em São Paulo, de praticamente não atacar, o Odair era capaz de ter a cabeça a prêmio, inclusive. Mas é um problema. Só que, se o Renato faz o que o Odair faz e dá uma entrevista com o jeito boleirão do Renato e garante que vai classificar e classifica, é chamado de Deus. Não, mas só um pouquinho. Eu primeiro que eu concordo com as 2 observações, hein? Mas eu não tenho dúvida que o treinador do Inter tem síndrome da B. Eu não sei se é síndrome da B ou se é... Não, é medo de perder o cargo. Não, é medo de perder o cargo. Tu vai para Palmeiras, tu vai para Arena, o melhor time do Brasil, em teoria, que a gente está vendo que nesse momento, passada a Copa América, a gente vê que o momento do Palmeiras não é bom. Antes da Copa América, o Palmeiras era o melhor time do Brasil. Ninguém tinha dúvida disso. E não teve nenhum jogo entre a Copa América e o jogo do Inter. Então ele foi o primeiro. Não, exato. Então... Tu vai para a Allianz Arena para jogar aberto com o D'Alessandro, etc, etc, nós talvez fôssemos como críticos. O Odair não iria jamais. Hoje, se ele ganha do Nacional hoje e pega o Palmeiras de novo na semana que vem, é capaz dele ir. Que é a chave que eu me referia, Maurício. A chave que o Odair falta, antes para os jogadores, falta ao Odair. O Odair precisa entender que ele tem um grande time de futebol na mão. Eu acho que o problema do Odair, a insegurança do Odair para esses momentos... Primeiro que assim, eu vou pontuar tudo. Eu acho que foi estratégico colocar 4 volantes em São Paulo. Tanto que no programa, antes do jogo, exatamente igual a esse que nós estamos fazendo, eu falei, o Inter vai perder 1-0 e volta vivo para classificar em Porto Alegre. Porque era a estratégia do Odair. Ele queria perder de pouco para ter... Não, é a estratégia de um time menor. Não, é assim que tem que ser visto. Era a estratégia do jogo. Tu acha que o Renato hoje, dizendo que o Grêmio é o melhor time do Brasil, em algum momento vai escalar 4 centro-médios? 4 meio-campos defensivos?
Não estamos entrando na teoria se seria melhor pro Grêmio ou não. Nós estamos falando como forma de defesa. Não, eu já vou chegar nessa questão do Renato, porque eu acho que ele falar isso é que tá atrapalhando o Grêmio, porque ele acha ainda que o Grêmio é o melhor time do Brasil. Isso é outra coisa. A gente sabe que nem é. O que eu estou querendo te dizer é que tu acha que o Renato hoje escalaria 4 volantes de contenção contra qualquer time do Brasil? A questão é diferente para mim, Tits. E é o que eu acredito que pensa o Odair. O Renato, se ele tomar 4-0 do Palmeiras no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, ele vai dar uma entrevista estilo boleirão, vai estar tudo certo, ele vai ganhar de 2 aqui na Arena, não vai classificar, mas tá tudo ok. Mas não vai ter 4 volantes. O Odair, se ele toma 4-0 do Palmeiras em São Paulo, ele não desembarca em Porto Alegre. Certamente. E aí não é porque ele tem um pensamento pequeno. É porque daqui a pouco no vestiário do Inter, ou nos dirigentes do Inter, talvez falte um pouco do transmitir a ele a confiança de que, cara, arrisca que eu tô contigo. É isso aí. O que me passa é assim, porque o REC já divulgou que se dependesse do Melo, o técnico do Inter era o Roger Machado. E a gente sabe que o Abelão tá no mercado. Então, cara, o Odair sabe que se ele toma uma chapuletada, a primeira cartada do Inter é tentar de novo pagar uma multa para tirar um técnico do Bahia. E a segunda é chamar o Abelão. Ele sabe disso. Maurício, aproveitando o que tu falaste, eu acho o seguinte, o Inter está num processo de reconstrução da autoestima. É isso aí. E é isso aí. Então, o Odair sabe que o time não tinha confiança quando caiu e está reconstruindo isso. Então ele acha que a falta de coragem dele, que eu vejo muitos amigos meus colorados criticarem essa falta de coragem do Odair, é isso, é uma prudência excessiva em função dessa reconstrução da autoestima, que acredito que deu sinais de que está sendo reconstruído mesmo do jogo do Palmeiras. Sem dúvida. Tá funcionando, só que o torcedor não tem paciência, né? Antes, o Inter em todas as competições está pelo menos, inclusive no Brasileiro do ano passado, entre os 5, 6 melhores do país. Exato. Ele não chega, ele não ganha, mas ele está sempre entre os melhores de todas as competições que o Inter joga. Posso dizer o que eu acho? Falta o último passo, que é ganhar um título. Posso dizer o que eu acho que passa na cabeça do Odair? Ele analisa os interinos que viraram técnico. Quem que foi o único interino que virou técnico que deu certo até hoje? Carille. O que o Carille fazia? Jogava por uma bola. Não tomava nunca goleada. E acabava ganhando na qualidade técnica dos seus atacantes. Quem que era um dos interinos mais ousados e que tinha uma das equipes que jogava bonito enquanto ele era o técnico interino? O Thiago Largue do Atlético Mineiro. Todo mundo adorava o Atlético Mineiro, todo mundo dizia que ele tinha que seguir no trabalho. Tá há meses sem clube. Isso passa na cabeça do Odair. Ele tomou 5 num Grenal, né? Não, mas ali é um cenário diferente, né? O Odair já não está quase 2 anos no Internacional? Sim. Passou, né? Ele já é um treinador consagrado, me parece. Já é um treinador com carreira fixada. Ele é um treinador com carreira. Ele não é mais interino, talvez pudesse ter sido em 2018. Sem dúvida. 2019 ele não é mais. Ele é um treinador com carreira, mas vamos analisar um dos nomes que a gente citou aqui, Carille. O Carille antes do título brasileiro era um, hoje o Carille é outro. Hoje o Carille tem coragem, porque ele sabe que ele tem tamanho. Hoje ele tem peso de ser campeão brasileiro. Eu vou te fazer uma outra análise em cima disso. Quais são os 4 técnicos que estão há mais tempo no mercado, no mesmo clube? Justamente os 4 finalistas da Copa do Brasil. Mano, Renato, Odair e o do Atlético e o Thiago, tá? O Thiago tem uma sorte, desculpe os torcedores do Atlético Paranaense, porque ele ainda pode ser eternamente promessa, porque o Atlético ainda não é, embora seja um dos melhores times do Brasil, há bastante tempo se mantém como tal, ele não foi até hoje um campeão de Libertadores, de Mundial, etc. e tal. Já os outros 3 técnicos, os outros 3 times, têm o status de ser campeão de tudo, sendo que o Mano e o Renato de fato foram campeões de tudo nos últimos anos. A quem falta, então, provar alguma coisa? A Odair. A Odair, num time muito bom. O Internacional, nessa reconstrução, ele tem sido um time que quase chega. Ele está sempre entre os primeiros. Mas nunca é primeiro. Sempre entre os primeiros. Essa é a diferença. Essa síndrome tem que acabar. E isso os jogadores têm que adquirir autoconfiança. Mas aí tu quer ver uma coisa? Tu percebe a evolução do Edmilson.
tá? Que hoje é reconhecido como um belo jogador, etc. Olha a evolução do Edmilson. Ele começa a ter... O Edenilson. Edenilson. Ele começa a ter agora, o Ed, né? Começa a ter agora uma condição melhor. Então, o Internacional está num processo de construção. Ele tem que continuar querendo ganhar. Senão não vai ganhar. Ele vai ser figurante, um bom ator, participante da peça de teatro, mas nunca o ator principal, ou atriz principal, né? Eu sei que pode... Edenilson, para mim, depois do D'Alessandro, é o melhor jogador do Inter. Disparado. Não, o Edenilson dá muito bem. Muito bem mesmo. É um grande jogador, é um craque de bola, é um grande jogador. E eu diria o seguinte, se o Grêmio tem ele... eu sei que é uma ilusão imaginar isso, né? Mas um jogador com a característica dele, no meio de campo, dando essa velocidade de saída que ele dá e de chegada que ele também chega, o Grêmio seria outro time. O que o Grêmio não tem hoje é o substituto do Ramiro, que até hoje não encontrou, que é um jogador mediano. Que se fosse o Edenilson, estava resolvido. Poderia ser o Edenilson, poderia ser um outro jogador que poderia ser também, que o Palmeiras contratou, o Ramires. Mas aí é que o Ramires. Mas aí é que custo. Exatamente. Eu vejo muito hoje, alto, né? hoje no Inter, eu vejo 3 posições que quem joga no Inter, eu tenho certeza que os gremistas vão concordar que jogariam no Grêmio. E eu falo 3 posições porque eu estou falando de 4 nomes, não de 3. Primeiro, incontestável. Todo mundo queria ter um Paulo Guerreiro no seu time. Por mais que eu acho que o Guerreiro não daria certo no time do Grêmio, porque o Grêmio não é um time formatado para trabalhar pelo centroavante, mas todo mundo queria ter um matador que nem o Guerreiro. O Edenilson, eu acho que hoje também é uma afirmação, todo mundo concordaria em ter no seu time. A terceira função, o Tite talvez não concorde tanto, mas pro estilo de jogo que eu vejo como ideal, que é o que funcionou no Grêmio até hoje, é o Grêmio campeão da Copa do Brasil 2016, é o Grêmio campeão da Libertadores 2017, qualquer um dos Rodrigos, ou Lindoso ou Dourado, se tivesse no elenco do Grêmio, era titular. Obrigado, pode... Eu discordo. Também discordo. O Grêmio precisa de um jogador desse. Acho que Pode ficar com eles lá. O Guerreiro, sim. Botou o Inter em outro patamar. E o Edenilson. E pra mim, e deu. Mas o Lindoso que tá jogando e o Dourado que jogou no primeiro semestre jogariam no Grêmio. Mas o Lindoso é feioso. O Lindoso... Não amarra a chuteira do Maicon. Se tu bota Lindoso e Maicon no time, o time não tem problema defensivo nenhum. E o Maicon é lento na marcação. Mas se tu bota Lindoso e Maicon, Lindoso, Maicon e Edenilson, o Grêmio não ia ter problema. Pensem nesse meio campo. Vamos fazer uma seleção gaúcha. E o Dourado aí. Vamos Eu acho que o Michel é o Rodrigo Dourado. O Michel é o Rodrigo Dourado. O problema do Michel é que tá sempre lesionado. Não, tudo bem. E o Rodrigo Dourado também não é muito diferente, não, porque anda se lesionando. Sim, o Dourado bastante. Esse ano tá ruim também. Tá meio lesionadinho também. Mas eu acho que é um jogador de grande qualidade. Eu acho o Dourado um grande jogador. Não é isso que eu estou querendo dizer e não querer tê-lo no Grêmio. Mas ele é um Michel. Ele é um jogador que desarma, faz um toque lateral, joga para alguém. Não é um cara de surpresa. Alguém tem que fazer não esse jogo sujo acrescentaria no Grêmio. Não acrescentaria no Grêmio. Acho que a única coisa diferente que de vez em quando o Dourado acrescentaria é a bola aérea que vira e mexe, ele faz um gol de cabeça lá. Mas não é um jogador que acrescentaria. E o Lindoso, sinceramente, eu acho que é um jogador que nesse momento está bem no Inter. Eu não sei se daqui a 6 meses vai estar, eu não sei se daqui a 1 ano eu vou gostar dele. Nesse momento, ele está bem. Como outros jogadores... Como o Patrick, que é um bom jogador agora. Bom jogador. Eu concordo que o Lindoso não provou ainda para ser um titular absoluto, mas se o Renato tivesse no grupo dele o Lindoso como alternativa ao Michel, o Lindoso estava jogando amanhã. Ia jogar Lindoso, Maicon ou Matheus Henrique e alguém. Ou daqui a pouco ia jogar Lindoso na primeira, Maicon na segunda e Mateuzinho na terceira. Tá, já que nós estamos criando, não dá para trazer o Ronaldinho Gaúcho de volta, alguma coisa? Eu sei que mas tu tem o Jean-Pierre e o Luan, tu quer achar espaço pro Ronaldinho? A torcida do Grêmio vai ficar brava comigo agora, a gente sabe de todo o histórico. O Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Foi. Não importa se no Grêmio, o que fez no Grêmio, quem gosta de futebol sabe que o Ronaldinho é um dos maiores da história. Está entre os 10, 15 Tem que separar maiores. A pessoa do Ronaldinho do jogador, né? Pessoa é uma coisa, né?
E não é pro... Não Talento incontestável. Não estou falando do futebol brasileiro, estou falando do futebol mundial. O Ronaldinho, tanto que ganhou o prêmio de melhor do mundo da FIFA. O Ronaldinho está entre os 15, 20 melhores do mundo de todos os tempos, eu não tenho dúvida. Foi o maior jogador que eu vi jogar ao vivo, assim. Apresentação ao vivo, assim. Não, o Ronaldinho era extraordinário. O maior jogador que eu vi jogar ao vivo, né? Não, todos os recursos, né? Todos os recursos. Cabeça até nem tanto, né? Mas ele... Muita qualidade. Companhia. Que ele fez... Não era a cabeça dele, era a companhia. Mais ou menos o problema do Neymar. Eu não vi o Messi jogar ao vivo, mas o Ronaldinho eu vi. Sem dúvida. O Ronaldinho, eu concordo que é um cara diferenciado, mas vamos voltar pra realidade. O Ronaldinho, Mas tu quer que eu escalhe o Lindoso no Grêmio? Vamos voltar pra realidade. Não, tô brincando, mas nada contra o Lindoso. O que eu tô dizendo é que hoje, se o Grêmio tivesse o Lindoso e não o Rômulo no elenco, o Lindoso era titular. Era o que eu ia dizer agora, ele é melhor que o Rômulo, né? Agora eu vou dizer uma coisa, o Rômulo de 2 anos atrás foi pra seleção brasileira, o Lindoso não foi. Então, assim... O Lindoso não foi, será? Nem naquele amistoso lá contra... Não sei, desculpa, não sei. Contra a Colômbia? Não sei. Mas o Rômulo é um jogador de muita qualidade, que ainda não encaixou no time do Grêmio, mas como ele ainda não encaixou, outros não encaixaram, né? Vamos lembrar... Ganhando bem mais que ele. Ganhando mais do que ele. Ou que encaixaram depois, né? Né? O Cebolinha foi reserva por muito tempo no Pedro Rocha. Alguém quer trocar os dois hoje? Não, mas o que tem de viúva do Pedro Rocha... Não, mas não. Eu acompanho alguns grupos aí de Facebook, grupo de Colorados, não jogou grupo bem de ontem. gremistas. O que tem um grupo, acho que é Alma Castelhano o nome do grupo. Não jogou bem ontem. Eles sempre assistem o nosso programa aqui, o nosso Cadeira Cativa. Eu compartilho todo dia lá e muita gente sempre curte e compartilha também o programa. É incrível. O que tem de postagem lá de viúva do Pedro Rocha, dizendo que o Grêmio tinha que trazer o Pedro Rocha para jogar de falso 9, que ele nunca foi aqui. Porque jogou um jogo como centroavante no Cruzeiro. 2 meses antes do título da Copa do Brasil, que ele fez os gols, e nem essa torcida queria o Pedro Rocha no Grêmio. O Pedro Rocha marcou um momento do Grêmio, que ele foi fundamental, e nós vamos agradecê-lo eternamente, mas hoje, no seu melhor momento, e o Cebolinha no seu melhor momento, não tem comparação. A minha dúvida é o que o Grêmio vai fazer depois de Cebolinha for embora. Tem que repor. Esse é o problema. Esse é o problema. Uma coisa a ser pensada. Porque hoje ele tem resolvido muitas coisas. O Grêmio está Everton dependente. Exatamente. Ele tem resolvido tem quebrado muito galho pro Renato. Como que vai resolver isso aí? Verdade. O problema dele, né? Ele ganha muito bem para resolver isso aí. Acho que tem 2 problemas de chegada e de saída do Grêmio que é importante registrar aqui. Hoje eu sou o gremista do contra, né? Desculpa aí, gente. Primeiro, vamos chamar de Colorado. Os caras já estão com uma faixa contra ele. Elogiou o Edenilson e está falando mal do Grêmio. Vamos chamar de Colorado. O Contursi também elogiou o Edenilson. Então os dois vão apanhar. O Grêmio nunca mais soube contratar ninguém. E não soube utilizar o dinheiro das suas vendas. O Grêmio vendeu o Arthur, não vou nem falar do tempo do Wallace, que depois vendeu Pedro Rocha, não sei o quê. Quando entrou o dinheiro do Arthur, nós conseguimos contratar um Marinho. E o André? Foram duas. Okay. Duas tacadas. Agora, o meu medo é vender o Everton, que não será por pouco, porque senão não será vendido. Não será por pouco para contratar o quê de novo? O Grêmio não sabe mais contratar. Me diga a última grande contratação do Grêmio. Alguém, por favor, me lembre. Eu estou falando sério, eu não me lembro. Eu estava conversando com os amigos outro dia e fiz exatamente esse comentário. Que, na verdade, o excesso de dinheiro fez mal para o Grêmio. Sempre fez. Nesse momento fez mal para o Grêmio. Sempre fez. Porque o que ele aplicou de mal de dinheiro nesse final de 18, início de 19, é uma glória. 17, 18 também. O Marinho custou 10 milhões de reais. Mas 17, 18 também. Faz a conta aí e diz assim, qual foi o jogador que valeu a pena? Porque os sucessos... Bolanhos. 20 milhões de reais. Os sucessos do Grêmio, na verdade, os jogadores de sucesso do Grêmio vieram da base. Sem dúvida. É verdade. Com custo... Mas esse é um ciclo, Caberlon, que todo clube grande passa no Brasil. Talvez agora, exceção Flamengo e Palmeiras, porque esses aí tem dinheiro a rodo e não passam tanto para esse ciclo mais. Mas o que aconteceu da virada da Lei Pelé até o ano passado, retrasado, com todos os clubes brasileiros? Eles aprendem a trabalhar com base, começam a formar jogador.
Só que eles só dão espaço para esse jogador da base quando estão mal de grana. Aí eles estão mal de grana, bota os guris. Os guris resolvem. Aí quando o guri sai, tu quer manter o nível do teu time, aí saiu o Pimpo. Eu vou contratar o Caberlon, que já foi um grande meia. Não é hoje o meia que era, enfim, quando saiu do Brasil, mas é um grande meia e eu tenho que repor à altura o Pimpo. Eu gasto um dinheiro à toa com o Caberlon que não me deu retorno. Eu contrato outro, contrato o Tits para o lugar do Caberlon. E eu vou contratando. Eu fiquei mal de grana, eu boto o guri de novo. Aí volta a dar certo. Ei, Maurício, aproveitando o teu raciocínio do Caberlon, eu vou dizer uma coisa que a torcida do Grêmio pode não gostar, tá? Mas é a realidade. E eu acho que a gente tem que estar preparado para enfrentar essa realidade e cabe à direção do Grêmio enxergar isso. O Grêmio está dando sinais de que um ciclo está se acabando. Eu vejo sinais de fim de um ciclo vitorioso. Então, cabe à direção... A tal da fadiga dos metais? Cabe à direção enxergar isso e saber fazer essa transição. Exatamente. Então, assim, ó, tem sinais. O time do Grêmio está bem, mas eu vejo que a direção precisa enxergar. O meu receio é que não se enxergue isso, que eu estou enxergando. Alguns gremistas que eu já conversei também enxergam isso. Né? Então, eu estou dizendo isso é uma crítica construtiva. É pro bem do Grêmio. E hoje não estão sabendo contratar. Eu concordo isso, contigo. Na linha do que o Caberlon e o Tits falou, eu acho que nós temos que melhorar essa questão. Eu faço uma provocação a vocês. Passa pela direção. Passa pela direção, Eu faço uma provocação a vocês pela direção e pelo Renato, porque o Renato também é que manda e desmanda. Exatamente. Se o Renato disser que eu tenho que contratar o Caberlon para ser o meia esquerda, tá louco. Eles vão falar, mas o Caberlon tem... já passou da idade, tá com 60 anos, não tem problema. O Caberlon é o cara que eu quero. O Renato pediu o Tardelli, pediu o André e toda a torcida do Grêmio concordou. Sim. Não, mas ele pediu o Marinho também. Pediu o Marinho. Tudo bem. Todos ele pediu. O que eu quero dizer na relação que tu falou de trazer um jogador ou ficar trazendo, ou pega o novo, traz o velho, depois bota o guri. O Grêmio trouxe o Tita, estava no final de carreira. O Grêmio trouxe Mário Sérgio e Caju pela segunda vez e foi campeão do mundo. Tá, mas aí tu tá me trazendo exemplo da década de 80. Eu quero um exemplo de hoje. Não, só um que pouquinho. dê certo isso. Não, só um pouquinho. O Inter, então tá, o Paulo Guerreiro no Inter. O que eu um exemplo ok. Mas é o mesmo exemplo. Não, o que eu quero te dizer é que eu estou falando do Grêmio. Aí é diferente. Eu estou falando do Grêmio. O caso do Inter, o Inter contrata o Paulo Guerreiro porque o Inter sabia que tinha o Leandro Damião bichado, que ele já repatriou. Então o Inter erra repatriando o Damião, que estava bichado, mas que foi importante. Talvez se não tivesse o Damião não subia da Série B para A, porque foi fundamental naquele momento. Só que o Inter tinha um Damião bichado. O Damião tava com problema nas costas. O Damião ficou 6 meses sem jogar. Aí o Inter foi dar uma cartada. Uma cartada dessa, pra mim, Tits, é diferente. Tu contratar um Marinho vindo da China e um Tardelli vindo da China, pode se transformar numa cartada. Só que quantos voltam da China e conseguem jogar? Mas o Renato Augusto até para a seleção brasileira foi. O Renato Augusto na Copa América, o Tite teve 2 chances de convocar o Renato Augusto e não convocou. Não, mas tudo bem, mas é um jogador de nível de seleção que eu quero dizer. O Paulinho veio da China e foi pro Barcelona. E volta para a China um ano depois. Volta para a China um ano depois. Porque já não era tudo isso. Mas foi titular da seleção brasileira. Foi titular da seleção. Tu tá pedindo, nós estamos te respondendo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: qual clube brasileiro consegue trazer o Paulinho na situação que o Barcelona levou? Acho que é uma questão tática. Não se trata das pessoas. Eu te dei exemplos de jogadores, inclusive o Paulo Guerreiro, para dizer que o jogador de médio para o fim de carreira, ele tem condições sim de jogar bem e em alto nível e render. Agora, em que situação? Numa situação tática que o Grêmio, através do seu treinador, ainda não encontrou. Vamos pegar as contratações de Grêmio e de Inter. Contratações de peso. Montoya, por exemplo. Contratações para ser titular. Não, esse aqui veio para ser titular. Tira o Guerreiro dessa lista. Quem nos últimos 10 anos veio para ser titular e rendeu frutos ao clube? No Grêmio, se pegar essa passagem do Renato, todo mundo, pode pegar toda a lista que ele entregou, o único que rendeu mais ou menos era o Barrios, que saiu daqui corrido, que 6 meses depois a torcida queria de volta. Dos que custaram caro. Me diz um que o Grêmio e o Inter gastaram caro e deu certo a longo prazo. Não foi muito caro, mas não o Michael... Mas não foi caro. Mas foi um jogador já de nome, de renome, que veio por um custo
questionável, porque pela idade dele já não se colocaria aquele valor, e é um cara que hoje é o capitão do time. O Kahneman ficou... Muitos dizem que nessa linha, jogando agora. Nessa linha de fadiga dos metais que o Pimpo estava falando, muitos dizem que um dos que tem que sair é o Michael. É que o Michael é um grande jogador com muita qualidade, mas ele não tem intensidade para o futebol moderno. Isso aí. E por isso, e o Renato sabe disso, tanto é que poupa ele muito e sempre tira ele no segundo tempo. Né? O Renato vem pro. O Renato, mas ele é importante. O Maicon vem pro Grêmio em 2015. Ele é indicado pelo Felipão. E ele vem com. Vamos ver, ele tem 33, 32, 31, 30, 29 anos. Não é ele veio consagrado de 35. Um negócio com barcos, não teve uma coisa ele assim? Ele veio emprestado do São Paulo, tinha uma dívida antiga. Tinha uma dívida antiga, acho que foi quando o Barcos foi embora. O Grêmio pegou Era uma confusão quando ele veio. Era uma confusão, eu me lembro. Mas assim, me digam das listas do Renato, que o Renato dava chilique quando o Grêmio não contratava os jogadores da lista dele, me digam um que deu certo. Tinha Michael Suel, tinha Hernani Brocador, tinha o Rômulo. Enfim, podemos seguir nessa lista um bom tempo. Tu vai seguir na linha, eu vou responder a mesma coisa. É uma questão só tática. Porque até o Hernani Brocador, quando veio pra cá, a torcida do Grêmio aprovou a contratação. Aprovou porque tinha a chancela do Renato. O Hernani tem uma passagem muito boa pelo Flamengo. Se o Grêmio botar uma latinha vazia à venda na Grêmio Mania... Uma latinha de ar vazia, uma latinha metálica, então só com ar dentro. Tu não aprovou botar o a rosto do André. Botar o rosto do Renato. Não, calma. E a do Tardelli. Tu bota o rosto do Renato nessa lata, vende que nem água, porque tem a chancela do Renato. Tudo bem, isso a gente sabe, mas tu não aprovou o André e o Tardelli? O Renato trouxe o Carlos André, Alberto, sim. te lembra? O Renato trouxe o Carlos Alberto. Pois é. Na outra passagens, na outra. Então, aquela ali não precisava. Foi uma aposta, né? Foi uma aposta. Mas me digam, uma contratação? Gente, o Grêmio contratou agora pro ataque o Viseu, que não foi um pouco pedido do Renato. Eu achei que o Viseu ia ser titular. E o André. Viseu e André jogaram 3 partidas cada um e a torcida do Grêmio estava mandando mensagem adoidado pro Jael pedindo para ele voltar. O Jael, que antes de vir pro Grêmio, estava no Joinville. A torcida do Grêmio estava implorando, pelo amor de Deus, volta do Japão. É que o esquema do Grêmio não favorece o centroavante. Pois é, mas não favorece como é que o Jael jogava. Mas no Grenal, tu viu que a jogada do gol do Grêmio do Luan foi uma jogada de centroavante com o Luan de falso 9. Porque era uma jogada diferente. Uma jogada diferente. Que o Inter não esperava. Aí funcionava. Então cabe ao Renato. O Jael nunca foi um jogador de tic-tac do Grêmio. Exato. Nunca foi. Mas quando precisava do centroavante, ele fazia o gol. Mas peguem a imagem do gol do Grêmio no Grenal. Eu peguei depois, porque eu estava assistindo no estádio e não tinha o recurso do monitor para ver. Paralisem a imagem no momento que o Juninho cruza a bola. Tem 5 marcadores do Inter e só o Luan. Aquele gol do Grêmio no Grenal é mais falha de marcação do que mérito do Grêmio. Lembrei dos cruzamentos do Arce. O cruzamento do Juninho. Calma, porque o Juninho é uma bola que foi efeito. O Juninho Capixaba no início do ano era lateral artilheiro. Parecia os cruzamentos do Arce. Ele cruza bem a bola, ele se desloca, o zagueiro não acompanha, ele cabeceia. O gol bonito. Mas com os 2 pés no chão, né? Os 2 pés no chão e recuando. Ele não estava indo para o ataque, ele estava saindo da goleira. Né? Exatamente. Aí ele vem para trás. Eu vou dizer uma coisa. Esse é o lance do Grêmio que o Grêmio tem que agradecer por uns 15, 20 dias para não ter gerado uma crise, inclusive numa semana importante como essa. Porque o Juninho, meu amigo, se tirar aquele cruzamento... Não. Meu Deus do céu. Desculpe aqui os... Eu vou dizer o seguinte para vocês. O Natanael, que eu critiquei na contratação e acho um absurdo, me dou super bem com ele, fui assessor dele no Atlético Paranaense, o que me legitima mais ainda para criticar. Ele foi bem no primeiro tempo do Grenal, ele não tocou tanto na bola, só que taticamente ele estava muito bem. Eu estava em um ângulo no estádio que eu consegui acompanhar bem a evolução do lado esquerdo de ataque. O Galhardo não passava da linha de meio de campo, nem o Léo Moura, porque o Natanael estava lá na frente. E era o que o Odair o tempo todo pedia, vai pra frente. O problema é que do lado do Natanael tava o Wellington Silva, que baixou o espírito de peladeiro, né? Ele pegava a bola e queria driblar 20. Esse foi o problema do Natanael no primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato arruma, tira o Galhardo, o Natanael sumiu do jogo. Só que o Juninho não apareceu uma vez antes do cruzamento.
Ele jogou só muito mal. aparece pro cruzamento. Defensivamente também. Assim ele foi muito como o mal. Luan só apareceu pro cruzamento. E vou dizer uma coisa, como o futebol é interessante, né? Eu vou falar uma coisa que eu não vi ninguém falar, mas eu assistindo o jogo, tu fica matutando algumas coisas. O lateral direito do Inter, Heitor, não é o nome dele? Heitor. Foi muito bem, foi um dos melhores em campos. E o segundo tempo está até dando balãozinho. Eu acho que tem uma promessa interessante para desenvolver. Por isso que quando eu falo do Odair, eu falo dos jogadores que o Odair costuma escalar. Porque eu acho que tem muito jogador no Inter que não ganhou chance e que poderia eventualmente ser titular. Mas voltando à questão do Heitor. O Heitor fez uma falta no primeiro tempo, estava extremamente nervoso. Fez uma segunda falta para ser expulso. Poderia ter sido expulso, poderia ter, não vou dizer que ia acabar com a carreira do menino, mas ele teria algum problema. Ele ia ficar marcado. Ele ia ficar marcado para voltar, sentir o Grenal, tá muito novo, o Odair ia ser criticado por alguma daquelas coisas do futebol, e a magia do futebol é interessante por isso. O menino se acalmou e se transformou num dos melhores jogadores, ao ponto de quererem já que ele seja titular. Que bonito que é o futebol, né? Tits, obrigado. Tu tirou da minha boca as palavras. Segunda-feira eu cheguei aqui nos bastidores e o pessoal estava elogiando o Heitor, porque tem que botar o Zeca na esquerda e o Heitor na direita. Eu falei, cara, eu não assisti o mesmo jogo que vocês. O Heitor começa borrado o clássico e o Heitor some quando o Everton entra. Porque aí ele pensa, pô, eu sou lateral, eu tenho que marcar o Everton, eu já tô amarelado, não posso fazer M. Aí ele some do jogo. Porque ele não comprometeu. Mas não comprometeu. Hoje, para mim, o Heitor é a confirmação de que, de fato, a direção do Inter avaliou errado. E eu falo a direção porque não é só uma decisão do Odair. Quando vai subir um guri da categoria de base para o principal, o diretor tem que ter voz. O diretor tem que dizer, não, para pré-temporada tu vai levar o fulano, fulano e fulano, porque a gente tem relatórios da base de que eles têm potencial. O técnico não pode ser obrigado a conhecer os 80 jogadores da base. Ele tem que pensar na estratégia de jogo. Tu tem que encostar esses jogadores. O Heitor, para mim, o potencial que ele mostra em parte do Grenal, para mim ele jogou bem 45 minutos do Grenal, um pouco do primeiro tempo e uns 25, 30 minutos do segundo tempo. O que ele mostra no Grenal é a comprovação de que se o Inter tivesse colocado ele mais vezes no gauchão, se desse rodagem para ele, jogadores desse espaço para ele, o Odair não escala. O Odair não teria que colocar o Bruno hoje. O Odair teria um Heitor pronto. O Heitor mostrou para mim no Grenal potencial, mas mostrou que não é maduro o suficiente para um jogo grande. Entrou na fogueira. Ele entrou na fogueira, foi bem na fogueira, só que é aquela coisa. Uma coisa é tu entrar na fogueira um jogo e ele teve altos e baixos, ele teve momentos psicológicos complicados, como o momento que ele comete uma falta muito na pilha porque o Inter estava pedindo um pênalti. É no mesmo lance que o Inter contesta um lance na área durante o jogo, não contestou depois. Durante o jogo o Inter contesta um lance na área, diz que a bola bateu no braço do jogador do Grêmio e o Heitor, 5 segundos depois, faz a falta para parar o lance ali. É nesse ambiente que ele estava. Ali ele teve uma instabilidade emocional que ali eu falei para quem estava do meu lado no jogo. Ali o Heitor cravou que esse ano ele não pode ser titular. Ano que vem é outra história. Porque começa com o gauchão, tu começa com tempo para trabalhar, são outros 500, mas esse ano ainda não. Ele vai jogar um jogo ou outro no Campeonato Brasileiro, vai daqui a pouco figurar no banco de reservas, e aí a minha crítica não é só pro caso do Heitor, que tá, ok. No caso do Heitor, o Inter tinha um Zeca, que era para ser o titular absoluto, que não está conseguindo ser. O Inter queria ter o Dudu, porque entendia que o Dudu é um lateral defensivo, que era importante para o esquema. Não conseguiu não conseguiu manter o vínculo com o Dudu, trouxe o Bruno. Mas ok, o Inter tinha duas estratégias diferentes ali. O Heitor era o terceiro da fila e, como a fila foi cortando o espaço, ele virou o primeiro para o clássico. Para mim, o grande erro é do outro lado esquerdo, que o Inter sabe que o Iago é a ficha 1 para venda, o Inter sabe que o Wendel é insuficiente e não encosta o Eric ali. E o Zeca ainda não fechou 100% na esquerda, né? Não, o Zeca mas não... poderá ser a solução, poderá ser. Mas assim, e aí o Odair deu uma entrevista em Atibaia que para mim é preocupante. Naquele momento era preocupante. O Odair disse que a primeira opção era o Wendel, a segunda opção naquele momento era o Zeca improvisado na esquerda, não tinha o Nathanael ainda.
A terceira opção era o Patrick improvisado na esquerda e só a quarta opção era o Guri. Então, como entrou o Natanael na fila, a quinta opção é o Guri. Aí não dá. Aí começa a entrar naquele ciclo. Tu não dá espaço para a base, tu vai perdendo o jogador da base, tu vai perdendo o safra da base, e aí tu vai contratar lateral até te queimar, até não ter dinheiro para ir botar o Guri finalmente. Que é o problema do Inter. Assim como eu disse que o problema do Grêmio é não saber contratar, inclusive quando tem dinheiro, o problema do Inter é não dar espaço para a base. Olha aqui algumas mensagens dos telespectadores, Pinto. Vamos lá. Não procede que toda a torcida do Grêmio concordou com a contratação do Tardelli. De antemão, eu disse que o Tardelli ia ser... Dois não concordaram. O Nogueira de São Leopoldo diz que de antemão ele disse: o Tardelli vai ser a dor de cabeça do Grêmio, que foi o Kleber Gladiador. Meu Deus. Não, Que também era outro que todo mundo gostou. Sim. Quando eu digo todo o gladiador, mundo... gladiador na arena. Quando eu digo todo mundo, eu estou dizendo a maioria. É a maioria. Claro. Não estou dizendo todo mundo, desculpa ter generalizado ao extremo, né? Mas a grande maioria entendia que o Grêmio faltava. Perdemos o título para o Real porque não tínhamos um centroavante, vendemos o Arthur, tínhamos a possibilidade então de virar o ano, já que o título do Real estava perdido, para contratar atacantes. E quando se falou em Hernani, o Grêmio chegou a ter 3 contratações, porque não era só o Hernani e o André, tinha mais um. Era Hernani, André e Jael. Não, tinha mais um jogador que o Grêmio trouxe. E aí eu me lembro que na época assim, não tem centroavante, e de repente tinha 3. Não, é que a situação ali era o seguinte, Chitz, o Jael, ele tinha, quando vem o Hernani Brocador, porque o Hernani Brocador ele vem, é mais recente, é 2018. Sim, eu digo Quando vem o Hernani Brocador, ele vem em um momento que o Jael tinha que renovar contrato e não tinha renovado, que o André ainda não tinha vindo, que era a ficha 1 do Grêmio à época, e aí vem o Hernani Brocador. E aí, em determinado momento, o Renato usou o Cícero ali. Então, até se dizia, o Grêmio tem 3 centroavantes e quem joga é o Cícero, que é improvisado. O Cícero só não jogou no gol, né? Acho. Jogou em todas as posições. E aí, eu vou repetir uma frase que eu já disse no Cadeira Cativa, já me incomodei muito, mas eu vou repetir porque ela é verdadeira e vocês vão concordar comigo depois do intervalo comercial. O Matheus Henrique só tem espaço nesse time do Grêmio hoje porque o Cícero não aceitou a proposta salarial do Grêmio. Já voltamos. Oito e 1 de volta com Cadeira Cativa, 2 jogos em andamento pela Libertadores, já na reta final do primeiro tempo. São Lourenço e Cerro Porteño 0-0 e Nacional do Uruguai e Inter também 0-0. O Nacional do Uruguai já teve uma bola na trave, mas o Inter está relativamente controlando as ações da partida. Tá duro de secar. Tá duro de secar. Vocês querem contestar minha frase antes do intervalo do Cícero ou transita em julgados? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu concordo contigo, como já aconteceu com o Arthur, mas acho que tanto o Arthur como o Matheus Henrique em algum momento seriam titulares independentes do Cícero. Pela qualidade dos jogadores e por um segundo motivo. Embora eu critique muito o Renato dá muito espaço para os jovens, muito mais do que no Inter. Isso acontece e acho que se o Matheus não entrasse nesse momento, em algum momento ele ia entrar uma hora. Ia entrar E o Cícero é outra característica, né? O Cícero tinha o cabeceio, que era o forte dele, né? E tinha muita presença de área, meio campo que chegava na área para cabecear. Era mais o Michael, né? Exatamente. Era mais parecido com o Michael. Exatamente. E não esquecendo, né, que nós somos campeões da América com Jailson e Arthur, né? O Jailson... Peguem os Grêmios que funcionam na história. Aí, esses títulos. Copa do Brasil, o Wallace, o volante. Volantão. Na Libertadores, joga o Michel como volante a maior parte dos jogos. Ele faz uma artroscopia e bota o Jailson. Não adianta. Ele quer que o Jailson era bom jogador. Ou que a gente bote 4 centro-médio no time. Não, eu não pedi isso. O Jailson é bom jogador. Eu nunca pedi isso. O Jailson fazia o trabalho sujo pro Arthur jogar. E batia em gol, né? Era um dos fatores surpresa, como o Michel é um fator surpresa. Que o Michael, eu não sei, o Michael perdeu a pontaria, viu? Porque o Michael bate a gol, mas o Jailson jogou em Abu Dhabi contra o Real Madrid. Esse bloco vai ser curto, porque eu vou lançar uma pergunta agora e eu vou dar o tempo do intervalo, que é 1 minuto e 15 mais ou menos, para vocês pensarem.
O Tits fez uma brincadeira dizendo, o Renato disse que o Grêmio é o melhor time do Brasil, blá, 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 e segue dizendo até hoje. Virou até chacota já no Sport TV, porque esses tempos, no programa do André Rizek, ele estava entrevistando o Matheus Henrique e perguntaram para ele sobre como é que os jogadores estão vendo de o Grêmio ser o ex-melhor time do Brasil. Enfim, na visão de vocês, não está atrapalhando um pouco o discurso externo do Grêmio de que o Renato resolve, de que o Renato cumpre o que promete, de que muitos dizem ou diziam, não ouço tanto repetirem isso, que o Matheus Henrique é ainda melhor que o Arthur, que o PP é muito melhor que o Everton, que não vai fazer falta o Everton quando sair porque o PP é o cara, que fulano é melhor que ciclano, que a base está sempre botando alguém melhor, que o Grêmio é sempre melhor, que o Grêmio é o melhor. Será que não é isso que está atrapalhando o Grêmio para encaixar o time, achar o que de fato é o problema para resolver e tentar ser novamente o melhor time do Brasil? Depois do intervalo vocês respondem. Oito e 6, vocês já vão responder minha pergunta, só que eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês pensarem, enquanto o nosso telespectador vai ligando pro Luiz para garantir as melhores panelas do mundo e arredores, viu, Caberlon? Confira. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Friggold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Friggold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003-4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003-4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003-4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003-4220. 4003-4220, ligue, as primeiras 50 ligações ganham um brinde especial, ganha o livro do chefe Júlio Cruz que você viu aí nas imagens também. Alguém quer sair na frente nessa resposta?
Todo mundo quer tangenciar. Começar pelos gremistas aqui. Pimpo com Turci. Você que é conselheiro do Grêmio. Faça a pergunta, que ela é muito complexa. Que conselhos Simplifique. Vamos lá. Conselhos você quer dar ao Grêmio? Não preocupa a vocês, ou a você enquanto conselheiro do Grêmio, que muitos pares, ou que muitos colegas, nobres conselheiros, nobres dirigentes do clube, acreditem no discurso externo do Renato de que o Grêmio é o melhor time do Brasil, de que o Renato entrega tudo que promete, que o time pode estar uma naba que se ele disser que vai classificar, ele vai classificar porque ele entrega tudo que ele promete. E não é isso que está atrapalhando daqui a pouco achar uma peça que está faltando no elenco, corrigir o problema para ir para frente? Bom, vou começar então como representante do Grêmio. Vamos por partes. Eu acho o seguinte, Maurício, o discurso do Renato, ele pro ambiente externo ele é um, e pro ambiente interno ele é outro. Só que agora... Mas a turma do entorno do rei ouve o discurso externo ou interno? É isso que onde eu vou chegar. Eu acho que tem algumas pessoas que embarcam no discurso do Renato, externo, tá? E não fazem a autocrítica necessária. Então eu acho o seguinte, as pessoas têm que ter muito cuidado, que uma coisa é o Renato, ele é muito bom de grupo, ele tem o grupo na mão, e quando o Renato diz que o Grêmio bobeou, o Grêmio deu mole, isso aí tudo é pra fora, lá dentro o bicho pega, todo mundo sabe disso. Só que é o seguinte... Só que tem muita gente acreditando no externo. O discurso do Renato, ele ilude muito. Fizeram uma estátua para ele, né? Então assim, quando tu faz uma estátua para alguém vivo, tu acha que tu não pode questionar alguém que tem uma estátua. E isso é que é o grande erro. Porque tu não tem o mesmo tamanho da Exatamente. pessoa. Então assim, o Renato tem uma estátua, é o maior ídolo da nossa história, é o nosso treinador, mas ele não está imune à crítica, Maurício. Isso que o torcedor tem que entender. O Renato representa tudo isso para nós, só que ele é um profissional e ele tem que entregar resultado, ele tem que dar soluções para o Grêmio, ver os problemas. Então, acho que é isso que é o perigoso. Acho que a estátua fez mal para algumas pessoas do Grêmio que não conseguem ter a capacidade de criticar o Renato. Tu entende? Ou de não admitir a crítica ao Renato. Porque ele é uma personalidade. E as pessoas têm que entender que ele tem uma estátua, só que ele é um profissional. Sim, mas ele tem uma estátua pelo feito dele do passado. Do passado. Né? Exatamente. De uma trajetória e de uma função que ele exerceu no Grêmio. Exatamente. Não pela função presente dele no Perfeito. E o dirigente tem que se dar conta disso. A representatividade dele, só que ele é um funcionário do Grêmio. E ele tem que entregar resultado. Isso que tem que saber separar. E eu acho que algumas pessoas, principalmente torcedores, acho que dentro do Grêmio, os dirigentes lá sabem o que estão fazendo, sabem disso, que o Renato é funcionário do Grêmio, tem que entregar resultado e não está imune à crítica. E tem que saber ouvir também. O Renato tem que saber ouvir. O Renato sempre trouxe títulos ao longo desses anos para o Grêmio, né? Então, eu acho que o que está se fazendo é pagando para ver, né? O discurso do Renato hoje, ele quase não é questionado, principalmente por alguns dirigentes, porque de fato nos últimos anos o Renato disse a mesma coisa e entregou o título no final. Exatamente. Então hoje tu acha que tem dirigente que vai entrar no chapão do mas como é que tu vai questionar? Não, tu acha que tu vai questionar na cabeça do diretor? Como é que tu vai para frente da torcida e vai dizer o seguinte, esse time do Grêmio não funciona, o Renato tá por um fio, etc e tal. Se aconteceu nos últimos 3 anos as mesmas coisas. Aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez o Pimpo não possa responder ou queira responder. Será que não tem gente que quer criticar o Renato, mas não critica para não perder vaga no chapão que vai ter do Conselho? Eu não tenho dúvida. E digo mais, eu acho que o grande problema do Renato hoje, às vezes eu me pego tentando criticar um pouquinho mais, né? Porque, afinal, o Renato tem essa característica dele e a gente, como torcedor, a gente quer ver gol, a gente quer ver um futebol bonito, a gente quer ver o Grêmio mais agressivo, menos toque de bola e tal. Mas, por vezes, eu vejo as escalações do Renato e a gente olha no banco,
às vezes o Renato não tem muita opção. O problema do Renato, hoje, ao meu ver... Mas não era o melhor elenco do Brasil? Como é que não tem opção? O Renato não encontrou o time titular. Nós falávamos aqui que o Grêmio precisa... Estou concordando demais contigo, Mas deixa eu desenvolver meu raciocínio para chegar no que nós falamos lá no primeiro bloco do programa. O Grêmio hoje não tem outras alternativas, como um dia foi o Jael, como um dia foi o chute de fora da área, como foi o Luan de cabeça. O gol de falta do Jean-Pierre contra o Botafogo. O próprio Jael no Grenal, bola parada. Exatamente. Quer dizer, o Grêmio não tem mais as alternativas. O Renato poderia hoje estar treinando as alternativas. Como? Se ele não achou ainda o time titular. Ele não sabe qual é o sistema do Grêmio. Ele não achou o novo Ramiro ainda. Ele não sabe como o Maicon e Matheus Henrique podem jogar juntos sem ser na função que desempenham hoje. Não tem uma relação do 10 com o 9 no Grêmio. Nós temos um time caindo para a esquerda e para a direita não tem solução. Ou supostamente tem, né? O PP fez aquela partida maravilhosa, fez os gols. A entrada do PP no outro jogo que todo mundo pediu, não deu resultado. Quer dizer, a gente não vai... O PP não é o Everton. O PP não é o Everton ainda. Ele vai precisar de meses para virar o Everton. O jogador que vem da base, ele tem um ciclo, né? Um eletrocardiograma. Então, esse jogador vai alternar até o momento que ele busca a estabilidade. Exatamente. Mas o problema do Grêmio, na minha opinião, está no fato de que tanto Luan quanto Tardelli não deram resultado. Não entregaram ao Grêmio o que o Grêmio está dando para eles. Isso desmontou o Grêmio. É que a expectativa... Porque fica tentando achar lugar para ele. Eu concordo contigo, mas eu vou te dizer o porquê. O Luan, todo mundo tem um grau de exigência do Luan de 2017. O melhor jogador da América. E só quem estava em Lanús viu o que o Luan pode fazer. Eu estava lá e vi o que ele fez em Lanús. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem esse grau de exigência. E o Tardelli é a mesma coisa. Ele veio como grande jogador. Quando nós começamos essa temporada, nós imaginávamos que nós teríamos um Luan razoável. Exato. Isso, se o Luan estivesse entregando, quem sabe, 25% do que ele fez lá, chegava. Exatamente. Então, bastava para acertar. O grau de exigência é muito alto, isso que eu quero te dizer. Ele não está entregando nem 25%, 30% do que ele tem de potencial. Ele chegou num patamar. Esse é o problema. E o Jean-Pierre, muito alto, né? No seu melhor jogo, eu gosto do Jean-Pierre, acho que tem que ser titular hoje do Grêmio, mas o melhor momento do Jean-Pierre não chega a 70% do que foi o Luan. Exato. Não chega, não é o mesmo nível ainda de jogador. E aí, por isso que eu insisto que, para mim, uma das principais peças que o Grêmio precisa modificar e achar como utilizar é um primeiro volante. Por quê? Hoje, talvez o PP perca um pouco a ousadia porque ele não tem tanta confiança mais no sistema defensivo, porque ele tá lá atacando, só que ele tem que estar lá atrás também. Antes, tu olhava... Eu sou o Odair Hermann, antes tu olhava... Eu penso como tu. Antes tu olhava para trás, o jogador do Grêmio, o Everton, quando estava surgindo, olhava para trás e via, olha, o Jeromel tá voando, o Kahneman tá voando e tem um primeiro volante me cobrindo. Agora o primeiro volante está do meu lado, o segundo volante está na minha frente e eu que tenho que estar lá me cobrindo. Se eu sou o Odair, eu penso como tu. Agora eu faço a mesma suposição pensando como eu e não como o Odair. Se o Grêmio tem o Paulo Guerreiro, o Grêmio também é outro time. Claro. Porque os zagueiros iam ficar lá atrás, porque ele ia incomodar, porque ele ia dar espaço e os jogadores não iam atacar tanto o Grêmio. Fazendo o PP e companhia ter que voltar. Então não precisa ser um centro médio, não precisa ser um primeiro volante. Se tu tem um jogador de time, é que o problema não tem estrutura de time. E essa estrutura eu vejo que o centro médio que daria pro Grêmio, porque assim, peguem a temporada do Jeromel. Não é uma temporada da primazia técnica, porque o Jeromel tá nervoso. O Jeromel em determinados momentos está lá como sendo um armador alçando bola. Porque o sistema do Grêmio não está bem encaixado lá atrás. E gera instabilidade lá na frente. Não está encaixado lá na frente. E gera instabilidade lá atrás. É que os dois são complementares. A esperança que eu tenho, Maurício, é o Luan e o Tardelli estourarem e o Grêmio virar uma máquina. Basta eles começarem a jogar. Exatamente, basta eles começarem a jogar. Se o Luan e o Tardelli começarem a jogar, o Grêmio vai ser tetracampeão da América. Eu tô dizendo aqui, eu tô fazendo uma profecia aqui. Concordo. Se eles voltarem a jogar, o Grêmio vai ser tetracampeão da América. E eu vou dizer, se os dois jogarem 50% que eles têm capacidade, acerta o time. Exatamente. Isso aqui é o grande culpado. Vai jogar bola. Sabe o que é o grande culpado? O grande culpado da caída do Luan? Eu vou te dizer quem é, vou dar o nome de quem é. Renato Portaluppi. Não, um amigo teu, Adenor Bach.
Por não ter convocado ele para a Copa do Mundo. Mas aí a culpa é do Foi a próprio maior Lula. sacanagem da história do futebol. O melhor jogador da América, o melhor do momento ele não chamou. Mas isso fez muito mal para ele. Mas o Neymar não foi convocado, Aí fez muito mal pra ele. um dos melhores do mundo. Fez muito mal. Até porque aparentemente... Aí tem um outro detalhe, Cabelão, que é muito importante. Culpa do Tite. Não, mas tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe que pra mim é fundamental e a gente vai debater ele depois do intervalo. Me digam que ganhou esse prêmio de melhor da América e chegou em algum lugar. Já voltamos. Dentro da minha tese, Pete Martinez, o rei da América no passado. Tá nos Estados Unidos. Tá na grana, mas não foi para um grande da Europa. Na Europa ele ia ganhar dinheiro também. 2017, Lua, tá na draga que a gente tá vendo. 2016, Borja, reserva do Daverson. Mas resolvia o Grêmio. 2016. Se viesse pro Grêmio, resolve o Grêmio. Mas calma, Daverson não é um mau jogador. Daverson não é um mau jogador, só que, gente, o cara era o melhor da América, ele não pode ser reserva do Daverson, mas com todo respeito. Do Palmeiras, do técnico do Palmeiras. O Borja nunca jogou 3 partidas seguidas mas no Palmeiras. Não tem nenhum grande clube também que tá tentando levar o Borja. Melhor de 2015, Carlos Sanches, é só olhar pro Santos. Melhor de 2014, Theo Gutierrez, não preciso nem falar. Antes disso, foi o Ronaldinho Gaúcho no final da carreira. Antes de vocês esquecer o Figueiredo, mas aí esqueceu o D'Alessandro, Francesco ali. Aí a gente tá indo mais pra trás. O Bruno tenta me soprar aqui que em 2012 foi o Emerson Sheik. Não, 2011, 2012 foi o Neymar. Esse foi o último que deu certo. Riquelme. Em 2010, o Juliano ganha como melhor da América, tá num clube segunda linha da Europa, e quem ganha o rei da América é o D'Alessandro, que seguiu no Inter. 2009, 2008 no rei da América foi o Veron. Já parou? Grande jogador, eu tô dizendo assim, ó. Não teve um jovem que estourou nesse prêmio e depois virou grande coisa. Tira o Neymar dessa equação, puxa do Neymar pra cá, 2012 pra cá não teve nenhum. E o Neymar alguns já criticam. Eu tô muito estressado, eu tenho que ir lá pra Lagoa Cortada, viu, Cabelão? Que lá eu vou desestressar. O vídeo é bonito, vamos eu lá. não conheço, mas vamos ver como é que é. Vamos lá. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. 8h24, algumas informações rápidas para você enquanto você está pensando aí, já vai ligar para o João Laíri, já vai garantir o seu lugar lá no paraíso que é a Lagoa Cortada. Tive lá ontem, viu? Passei lá, um espetáculo. Eu passei a Lagoa Cortada, começou a chover, piorou meu dia, voltei para o Rio Grande do Sul. A sueca bicampeã olímpica com os Estados Unidos, a Pia Sundhage, ela fechou com a CBF, vai treinar a nossa seleção feminina. Um tipo de intercâmbio que a seleção feminina precisa, que muitos dizem que a seleção masculina precisa, só que na seleção masculina falta coragem para isso. Falta coragem. Mas olha aqui, ó, tem dois treinadores trabalhando no Brasil hoje que estão se... Por que tanta gente trabalha contra o treinador do Santos e o treinador do Flamengo? Porque são de fora. São de fora. Porque são de fora, Reserva tem de possibilidade mercado, de ser... corporativismo. Porque daqui a pouco o Tite sai da seleção e esses caras viram alternativa, E muitos criticam isso. Mas o Guardiola disse que o sonho dele é treinar. Ele disse, eu abro mão da parte financeira para treinar a seleção brasileira. O técnico do Flamengo, o Jorge Jesus, que disse o Caberlon que muitos torcem contra, botou o Rafinha fazendo a terceira função do meio campo hoje no Flamengo, está confirmado, com o Rodinei como lateral e o Rafinha como o segundo lateral. O Mano já fez Galhardo, isso, tipo Galhardo e Léo Moura, mas um pouquinho melhor, né? Auto Longarina tem alinhamento técnico para você, o seu carro novo outra vez. E uma promoção especial, viu, Tits?
geometria 3D, 4 balanceamentos e rodízio de pneus. Se você mandar mensagem agora no WhatsApp, vai ganhar 70% de desconto. Basta mandar uma mensagem agora que tá no número que está aí na tela. 983 15 22 27. 983 15 22 27. Auto Longarina atende também oficinas e seguradoras na Avenida Madrid 361 em Porto Alegre. SOS Empregador Doméstico, regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Telefone é o 0800 007 2707, sosempregadordoméstico.com.br. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, onde segue o nosso debate com certeza. 20 anos com a tradicional culinária italiana em Canoas. Rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello no almoço de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Piatto Bello nas redes sociais, Facebook, procure por Galeteria Piatto Bello e no Instagram, Galeteria Piatto com 2 T's. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue e fale com a turma do seu Wilson pelo 34666133, fac.com.br. O que aconteceu com o Caxias, Caberlão? Olha, primeiro provocou e subestimou o adversário que ia jogar. Conseguiu mobilizar o estado do Amazonas, que botou 44 mil pessoas, mais que nos jogos da Copa do Mundo, naquele estádio, para torcer contra o time do Caxias. Ponto. Existe torcedor burro no Grêmio, no Internacional, que solta foguete na frente do hotel do adversário. Então, quando foram jogar em Caxias, soltaram foguete na frente do estádio, fica dando entrevista chamando de índio, ou seja, você dá todos os argumentos possíveis para o adversário se preparar e se mobilizar para jogar contra ti. E tem uma outra lógica, que para quem vive no interior, para quem trabalha com um time do interior, que o jogador, quando está vendido, tem que mandar ele embora, ele não pode ficar. Porque vamos rememorar um fato lamentável, mas importante, que aconteceu com o Rodrigo Caetano, que é o gerente de futebol internacional. Ele estava vendido para a Espanha, quebrou a perna, acabou a carreira. Então, tu acha que o Gava ia jogar sabendo que está indo para Portugal, ou que ele foi para Portugal? Ou que alguns jogadores iam ter o desempenho? E uma outra questão no Caxias, crítica ferrenha, não tem base. Fechou em 2012. Os jogadores do Caxias, o único jogador identificado do Caxias é o Jean, zagueiro, que eu contratei em 2011, do Brasil de Farroupilha para o Caxias. Em 5 segundos para cada um, palpite para amanhã, Pimpo. Amanhã 1x0 pro Grêmio amanhã. Grêmio e Inter passa. 2x0. 1x0 pro Grêmio amanhã, tá mais do que suficiente. Obrigado a todos pela participação, você pela audiência. Amanhã, 19 horas, acompanharemos o Grêmio e falando sobre o resultado do Inter. Boa noite.